Você abrisse sua Bíblia lá em livro de Gênesis, capítulo 16. Amém, igreja? Gênesis, capítulo 16. Glória a Deus. Vocês estão aqui hoje, não? Não vejo ninguém falar nada, ninguém responde nada. Eu estou sozinho hoje. Boa noite, igreja. Amém? Chegaram agora? Glória a Deus, amém? Respondem, por favor, senão eu me senti aqui abandonado. Amém? Amarrado, né, irmãos? Glória a Deus. A Bíblia fala, irmãos, ela descreve para nós, até no livro de Jó mesmo, a Bíblia fala sobre as muitas vozes. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque hoje o mundo ele tem realmente, já sempre teve, mas hoje existe muitas vozes no mundo. E nós precisamos saber sempre identificar a voz de Deus no meio dessas muitas vozes. Amém? E Deus ele está sempre nos falando, sempre nos dando direções. Por exemplo, para Abraão, Deus um dia chegou para ele e falou: Abraão, eu vou te dar um herdeiro, um descendente. E ele promete para Abraão esse descendente, esse herdeiro. Só que Deus ele não trabalha de maneira errada. Deus não dá jeitinhos. É verdade ou não é? O trabalhar de Deus, ele é reto. Amém, igreja? Deus não faz volta. Ele trabalha de maneira correta. Só que um dia, o Abraão esperando ali, já de idade avançada, e eles, eu imagino que eles tentando ter o filho deles, um dia a esposa de Abraão chega para ele e fala assim, ó: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era o quê? Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura, terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de quem? De Sarai. Deus havia prometido a Abraão que daria para ele um filho, amém, igreja? Mas será que Deus ele usaria a serva de Abraão para poder dar um filho para ele? Sim ou não? Claro que não, amém? Se Deus prometeu para ele um filho, ele daria um filho de dentro do casamento de quem? De Abraão, com Abraão e Sara, amém, igreja? Se Deus olhasse e pensasse, olha, a Sara não pode dar um filho, ele não prometeria. O Senhor nem iria prometer esse filho. Concorda comigo? Mas aí vem a voz, às vezes uma voz amiga, uma voz próxima, e ela vem, e essa voz muitas vezes, ela acaba sobrepondo a voz de Deus. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Quando alguma voz ela vem, e de alguma forma ela sobrepõe a voz do Senhor. E aí acaba às vezes tirando as nossas vidas do propósito de Deus. A voz de Sarai encobriu a voz de quem? De Deus. Foi ou não foi? Ela chegou e propôs para Abraão: olha, Deus está me impedindo. Mas Deus estava impedindo ela de dar filhos? Sim ou não? Não estava. Ela tinha uma impossibilidade. Ao contrário, Deus havia prometido que lhe daria um filho. Mas você vê, ela tem uma ideia, ela tem uma solução. E muitas vezes, no meio desse mundo, quando Deus te prometer algo, quando Deus falar algo para você, pode ser que apareça uma outra voz com uma ideia, com uma solução, muitas vezes com um caminho mais fácil, um caminho mais prático para você. Aquele tempo, eu não vou nem dizer que seria errado, porque existia a tradição daquele tempo, poderia isso acontecer, mas eu falo por Deus. Deus não daria um filho dessa forma. E aí o que aconteceu no 3? Olha só o que acontece depois. E assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. E então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti,
Aí ele diz aqui, ó, versículo 5, né? Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva que pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faz o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. O que aconteceu? A mulher de Abraão dá a serva para ele. Assim que ela tem um filho dele, ela começa a pensar: espera um pouquinho, eu sou melhor do que a minha senhora, porque eu já dei um filho a ele e ela não conseguiu dar um filho a ele. E ela começa a desprezar, ou seja, do conselho de Sarai surgiu a confusão. Quando nasce Ismael, vem uma confusão sobre eles. Amém, igreja? Por que vê essa confusão? Porque em algum momento, o Abraão deixou a voz da Sarai encobrir a palavra de Deus, a voz de Deus. Amém? E é isso que acontece às vezes com a gente. Muitas vezes nós deixamos as muitas vozes desse mundo, as vozes desse mundo sobressair a voz de Deus. E aí você quer algo, você está buscando algo, e alguém tem uma ideia, alguém tem uma palavra, alguém tem uma direção, e nós deixamos às vezes, irmãos, essas palavras sobrepor a voz de Deus. Eu fico olhando muitas vezes, quantas pessoas não vão atrás de revelação. Ah, pastor, aquela revelação, tem igreja que revela. A única revelação que a Bíblia permite é essa, irmão. Amém? A Bíblia diz: ainda que um anjo do céu vier e pregar uma outra coisa, um outro evangelho que não seja este, seja anátema. Mas nós deixamos isso muitas vezes sobrepor a voz de Deus, porque queremos tanto alguma coisa, porque desejamos tanto aquilo ali, que permitimos que essa voz sobressaia o quê? A voz do Senhor. Foi ou não foi? O Abraão queria muito aquele filho. Então quando veio a ideia de Sarai, que ele tivesse o filho com a serva dele, aquilo foi bom, foi agradável. Mas o que gerou depois? Veio confusão. Amém? Nunca deixa nenhuma voz sobressair a voz do Senhor. Permaneça na palavra dele, permaneça na voz de Deus. Pastor, e como que eu vou ouvir a voz de Deus? Como que eu vou ouvir o Senhor falar comigo? Deuteronômio capítulo 28, vamos lá? Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 em diante. Deuteronômio 28, versículo 1 em diante. Estão me entendendo até aqui, sim ou não? Não ouvi. Sim ou não? Sim. Irmãos, é o calor? O que está acontecendo com vocês? 6 da noite era o povo que mais falavam aqui, mais animado. Não é? Vocês estão tudo preocupados, né? Acho que o Corinthians está jogando hoje, não é? Eu nem sei se é isso mesmo. Não? Tá não? Palmeiras? Tomara que perca, né, irmão? Tô brincando aí, viu, irmão? Os palmeirenses ficam bravos. O Luciano é palmeirense, né, Luciano? É? Olha lá. Vai ficar tristinho depois. É Palmeiras e quê? E Santos? Ah, então tá fácil. Palmeiras e Santos, né? Tô brincando, santista. Hein? Posso ler, irmãos? 28, versículo 1. Olha o que ele diz. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de quê? De guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre o quê? Sobre todas as nações da terra. Então ele está dizendo que se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, como? Guardando os mandamentos. Então a voz de Deus, ela vem a você através do quê? Do cumprimento da palavra, do mandamento. Todas as vezes que eu estou cumprindo o mandamento de Deus, qualquer voz que venha contrária, que mude aquilo que Deus falou, eu tenho que afastar essa voz de mim,
Diga graças a Deus. E às vezes nós não afastamos, às vezes tentamos achar um jeitinho de adaptar, de melhorar, de facilitar as coisas. E essas vozes que nos atrapalham de chegar onde Deus quer. Ele até promete que Ele exaltaria a minha vida. Não quer dizer que a tua vida vai ser fácil. A vida de alguém é fácil? Sim ou não? Não é. A vida de todo mundo é complicada, irmãos. Você é de Deus? Pastor, vai ser um mar de rosas? Não, talvez a sua vida será até um pouquinho mais complicado, porque você vai fazer tudo certo, você vai viver corretamente. É verdade ou não é? Outro dia um falou assim, pastor, só prospera quem é de Deus? Não, tem muita gente que está bem financeira aí fora, é verdade ou não é? E faz errado, rouba, assalta. Agora, claro, quando você é de Deus, você vai ter algumas dificuldades, porque você vai ter que viver certo, vai viver corretamente. É verdade ou não é? E aí você vai ter um pouco de lutas. E essas lutas, aparentemente, vai parecer que vai se tornar um pouquinho cansativo. Mas você tem uma garantia, Deus está falando aqui, Ele vai te exaltar sobre todas as nações da terra. Mas vai vir vozes. Talvez vai ter gente que vai ter ideias para você de como você burlar algumas situações. E muitas pessoas, irmãos, como Abraão, acaba permitindo que outras vozes sobreponham essa voz de Deus. Está entendendo isso? Não permita que outra voz, ela sobressaia a do Senhor. E aí a Bíblia fala de um homem, irmãos. Teve um homem que ele não deixou nenhuma voz, ficar entre ele e o Senhor. Onde está isso? Marcos capítulo 10, versículo 46. Vamos lá? Marcos 10, 46. Marcos 10, versículo 46. Amém? Vou esperar vocês acharem aí, tá? Quem achou, diga amém, Jesus. Posso ler? E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho e mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem o quê? Tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Você viu os muitos ali? Olha só o que acontece. Bartimeu, ele estava ali, diz a Bíblia, à beira do caminho, e ele começou a clamar. Ele cego, não podia ouvir Jesus, não podia enxergar Jesus, e ele ouve falar que Jesus estava vindo. Só que o interessante aqui é que havia pessoas que podiam enxergar Jesus. É verdade ou não é? Ele não, ele era cego. Mas pessoas que enxergavam a Jesus, pessoas que de alguma maneira estavam ainda mais próximas de Jesus do que ele, eles começaram a fazer o quê? Repreenderem ele para que ele se calasse. Ou seja, de alguma forma, de alguma maneira, essas pessoas, essas vozes, a Bíblia diz que tentavam fazer, no caso, com que ele se calasse. Como? Dizendo para ele: olha, o mestre não vai te ouvir, Jesus não vai parar para você, Jesus não vai atender o seu pedido. E quantas vezes, irmãos, nós tentamos fazer algo, tentamos nos aproximar de Deus, tentamos buscar alguma coisa até Deus e as pessoas tentam te parar. Você fala lá fora que você é um dizimista, as pessoas te criticam você. Critica ou não critica? Fala, você é bobo, você está indo dar dinheiro para pastor. Eles falam. Quando você fala assim, olha, eu tenho que perdoar, porque eu não posso guardar rancor, guardar mágoa. Quando alguém se propõe a não deixar ficar mágoa, ficar rancor no coração, as pessoas dizem: deixa de ser bobo. Você não pode fazer dessa forma. Você tem que extravasar, você tem que falar o que você pensa. É verdade ou não é? Sempre tem alguém apoiando você
a fazer as coisas de uma maneira diferente, de uma maneira errada. E aí que nós saímos muitas vezes do caminho de Deus. Você pega hoje as igrejas, você vai na internet, tem muitas vozes ali te parando. A palavra de Deus manda você perdoar, manda você sair de um erro. A Bíblia manda você controlar o que você fala. Mas você pode pegar as igrejas de hoje, eles fazem aqueles recortes bonitos, né? Põe um som bem sentimental de fundo, põe um cidadão ali, muitas vezes um cidadão acomodado num lugar, um ambiente bonito, imagens de fundo, e falando aquelas palavras com aquele som muitas vezes com eco de fundo, e você ouve ali, ele levanta até dentro de você um sentimento diferente, um sentimento motivacional. Só que muitas vezes aquele sentimento ali está até encobrindo a voz de Deus. Porque quando eu deveria talvez mudar, me arrepender, deixar algo que está errado na minha vida, muitas vezes eu ganho ainda mais força para continuar num erro. Está entendendo isso? Esse cego, ele quase parou. Ele só não parou porque, apesar dele não enxergar, amém, igreja? Ele não deixou nenhuma voz sobrepor a voz daquele que ele queria ouvir. Então, ao invés de parar, de se calar, a Bíblia diz, ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando tentarem parar você, clame cada vez mais. Quando tentarem dizer para você que não tem jeito, insista novamente. Porque Deus nunca falou que seria impossível você alcançar algo. Ao contrário, todas as coisas te são possíveis. Amém? Deus só não pode fazer se você desistir. Porque talvez alguém te desencorajou. Porque alguém disse que não tinha jeito. Porque alguém falou que era impossível. Porque a Bíblia diz: não existe nada impossível para o Senhor teu Deus. Diga graças a Deus. E aí o que acontece? Essa multidão que tentava, essa multidão de vozes que gritavam para o cego se calar, quando Jesus parou, olha só, e Jesus parando disse que chamassem, e chamaram o cego dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Você vê, as mesmas pessoas que diziam para ele: cala a boca, cego, ele não vai parar para você. Quando Jesus parou e chamou, quem são as vozes que chamavam o cego? Eram as mesmas. Eram as mesmas vozes que diziam para o cego parar de clamar. Eram as vozes que diziam: levanta, cego, olha, Jesus está te chamando agora, vamos até ele. Eu imagino que deve ter vindo um monte de gente do lado daquele cego, não é? Acompanhando, dirigindo ele até Jesus. Mas muitos desses tentaram parar ele. Muitos desses tentaram segurá-lo. Muitos desses incentivaram ele a abrir mão. E se ele tivesse dado ouvido a essas muitas vozes? Irmão, esse cego, ele sabia qual era a voz que ele tinha que ouvir. Qual era a voz que ele precisava de ouvir, igreja? A de quem? De Jesus, como ele chamava, o filho de Davi. Qual é a voz que você tem que ouvir? Somente qual? A voz de Jesus. Pastor, mas o pastor falou algo. Às vezes eu posso falar algo para você que pode ser até bom, mas pode ser ruim. Eu posso te dar um conselho para você, conselho do Hércules, e pode fazer mal. É verdade ou não é? Eu posso te dar um conselho que pode até te fazer bem. Mas para você nunca errar, você tem que ouvir a voz de quem? De Jesus. E se for ouvir o meu conselho, você tem que olhar primeiro. Espera um pouquinho. Isso é bíblico? Está na palavra de Deus? Tá. Aí você faz. Se não está, não aceite. Porque essa voz, ela pode sobrepor a voz de Deus. E pode impedir Deus de fazer o que Ele tem que fazer na sua vida. Amém, igreja? Ouça a voz de Deus. Não deixa nada te impedir. Eu fico olhando às vezes as pessoas correndo atrás de tentar saber o dia de amanhã, saber o que elas querem fazer no dia de amanhã. Dá tudo errado. Você sabe por que dá errado? Você imagina que alguém fala para você o que vai acontecer na tua vida daqui uma semana. Se você já sabe, você não vai mais mover coisa alguma. Concorda comigo? Sim ou não? Se falar, você vai ficar rico amanhã.
Pastor, vou começar a comprar tudo que eu puder hoje. Quando chegar amanhã, você já vai estar pobre já, né, irmãos? É verdade ou não é? Sim ou não? Já vai estar devendo tudo que você já tinha. É verdade ou não é? Agora imagina uma pessoa, se ela souber o que ela vai fazer, amanhã ela vai mudar. E a Bíblia diz, irmãos, que o Espírito ele te leva para um lado, te leva para o outro, não é assim? Ele sopra onde ele quer. É verdade ou não é? Deus tem um jeito dele de trabalhar. E o que vai fazer a diferença na sua vida é, Deus te prometeu algo, é você estar sujeito à voz dele. Amém? Saber separar no meio de muitas vozes, a voz de Jesus. Espera um pouquinho. É essa voz que eu tenho que ouvir. Esse cego, o interessante é isso. Ele não deu atenção a nenhuma voz que não fosse a voz de Deus. Amém? Ele só estava ali esperando para ouvir a voz de Jesus. E eu imagino o seguinte, se Jesus não tivesse parado ainda, ele continuaria clamando. Amém? Até que ele ouvisse aquela voz. Pega o exemplo do Bartimeu. Pastor, eu estou buscando em Deus. Não atentes para nenhuma voz que não seja a do teu Senhor. Amém, igreja? Ah, pastor, mas o que eu estou ouvindo é bom. Pode ser até agradável. Mas não é a voz de Deus? Então não serve. Pastor, eu ouvi a voz de Deus. Parece difícil às vezes. Parece complicado chegar onde Deus quer. Só que olha o que a Bíblia nos diz. Apocalipse 19, versículo 6. Vamos lá? Apocalipse 19, versículo 6. Como que tem que ser essa voz? Essa voz é para exemplificar, irmãos, como é o falar de Deus. Amém? É assim que a voz de Deus ela precisa ser para nós. Quando o João ouviu lá a voz, ele dizia, e ouvi como que a voz de uma grande multidão. Como é que é uma voz de uma grande multidão? Já viu um coro de uma grande multidão? Ela é forte, não é, igreja? Ela é inconfundível, essa voz. A voz de Deus para você, você tem que colocá-la no teu coração de uma forma que ela não seja confundível. Além disso, ele diz também que é como que a voz de muitas águas. Já esteve perto de uma cachoeira? Quem já foi numa cachoeira muito alta aqui? Já foram nas cataratas do Iguaçu? Quem já foi aqui? Ninguém. Uns, já foi alguns aqui. É diferente, né, irmão? Só aquele barulho da água já é um absurdo aquilo ali. A voz de Deus tem que ser daquela forma. Ela tem que vir claramente para você. Você tem que estar disposto a ouvir ela. E quando Deus fala, Ele é desse jeito exatamente. Você percebe que é a voz de Deus. Então você sabe que voz você tem que esperar. E Ele também diz que é como que a voz de grandes trovões. Amém, igreja? Agora, por que Ele diz isso? Trazendo aqui para nós hoje, a voz de Deus ela tem que ser dessa forma. Se você estiver onde tem uma voz de coro, de uma grande multidão, ou se você estiver do lado de uma cordilheira, de uma cachoeira, e a voz de muitas águas ali caindo, aquele barulho, você consegue conversar com alguém? Não consegue, não é? Nenhum tipo de voz consegue ali ultrapassar aquele som. Assim tem que ser a voz de Deus para você. Pastor, como assim? Eu não posso deixar ninguém comunicar comigo a respeito da voz de Deus, ao ponto de mudar o que eu estou ouvindo de Deus. Você não pode deixar que nenhuma voz ela consiga interferir, amém? Naquela voz do Senhor. A voz de Deus ela tem que ser para nós como o barulho de muitas águas. Ela tem que estar sobre todas as vozes, de maneira que ninguém falando com a gente possa desviar o nosso olhar, possa desviar o nosso foco. Como Bartimeu. Muitos diziam para ele, pare, cale-se. Mas ele só conseguia escutar que voz? A de quem? A de Deus. Pastor, mas Jesus não falou nada. Mas ele sabia qual era a voz. Quando Jesus chamou,
A Bíblia diz que ele lançou aquela capa de sobre ele e ele foi ter com Jesus. Assim tem que ser sua vida também. Amém? Vá em direção a Jesus. Ouça somente a voz de Deus. Pastor, mas aonde tem mais voz? Tem voz da internet, tem de tudo. Eu tenho um amigo que ele trabalha com... Ele tem pessoas que ele fornece para cuidar de idosos, por exemplo. Então tem uma pessoa lá que tem um problema de saúde, amém, de idade avançada, precisa de alguém. Ele chama de dama de companhia, é isso? É isso que fala, né? Que ajuda, fica no hospital. E ele falou, pastor, de uns tempos para cá ficou muito fácil cuidar. Por que ficou muito fácil? Ele falou, a maioria tem um celular, liga o celular, se tiver rede de internet, eles nem ligam para mais nada, não ligam mais para cuidar da comida, não ligam mais para as coisas que eles ficavam pedindo. Porque diz que antigamente era assim, né? A pessoa chega a um certo momento e ela quer atenção, ela xinga, ela conversa, não é desse jeito? Diz que agora nem tanto mais, irmão. E as crianças estão ficando assim também, você pode observar. Parece que as pessoas estão distraídas demais, não é verdade? Hoje o pai não quer dar atenção para o filho e dá o celular na mão da criança. A criança até esquece que tem pai e mãe. É verdade ou não é? Mas aí que está. Entenda uma coisa. Quais são as vozes que eles estão ouvindo? Às vezes é a voz da internet. Às vezes é a voz dos amigos do mundo. E aí um dia o pai e a mãe falam e já não reconhece mais a voz do pai e da mãe. Como eu falei, aqueles idosos que ele falou que cuidava. Eles não ligam mais se os filhos vêm visitar, se não vêm. Então, estão distraídos agora nas muitas vozes, na internet, Facebook, com as amizades, com o joguinho de baralho, não sei do que eles não ligam mais. O filho não veio faz um ano, já faz um ano que meu filho não vem me ver no asilo. Já um ano, nem liga mais. Não é? Ah não, mas fez uma videochamada. Começou a ouvir as muitas vozes. Já nem reconhece mais a voz que precisava. Tem muito crente assim, irmão. Ele já não ouve mais a voz de Deus. Ele lê um versículo na internet, ele vê alguma coisinha aqui, ele se agrada. Ele nem busca mais a Deus. Não tem mais aquela labuta diária. Sabe de quando Deus mandou o maná? Vocês lembram como é que era o maná? Eles tinham que colher o maná quando? Todos os dias. Era ou não era? A cada dia eles tinham que ir lá e colher. Não podia pegar demais. Porque tinha que ser o maná somente para aquele dia. Por quê? Todo dia nós temos que ouvir a voz de Deus. Todo dia temos que nos alimentar da voz de Deus. Pastor, mas eu vou fazer igual os camelos. Os camelos lá no deserto, eles bebem água para passar 40 dias, não é verdade? Tem crente que é igual camelo, não é ovelha, né, irmão? Ele faz igual camelo, né? Ele se enche da palavra hoje, aí fala assim, daqui 40 dias eu volto na igreja agora. É verdade, tem uns que é assim. O interessante é que o único dia que eles podiam pegar maná a mais, era que dia? De sexta-feira, não é? Porque no sábado, no caso, no 7º dia, eles não iam sair para colher o maná, então eles tinham o suficiente para os 2 dias só. Aí no primeiro dia depois, eles voltavam normalmente, era ou não era? Tem muito crente que já não faz mais isso. Ele está tão cheio das coisas lá fora que ele já não ouve mais diariamente a voz de Deus. Irmão, precisamos de ouvir a voz dele todos os dias. Mas somente a voz de Deus. Amém? Vamos orar, Jesus? Coloque-se de pé, eu quero clamar com você agora. Pedir para Deus, para Ele fazer-nos saber diferenciar somente a voz dEle. Ao ponto de ouvir somente a voz dEle. Se o mundo tentar te parar, não permita. Se ouvir alguma voz que não venha de Deus, não deixe essa voz te confundir. Não deixe essa voz te afastar do Criador. Feche os seus olhinhos, eleva seu pensamento até Jesus. E como Bartimeu, talvez, o Bartimeu estava ali à beira daquele caminho e a Bíblia diz que ele ouviu falar que Jesus estava passando. Jesus está passando aqui por nós hoje. Talvez você esteja como ele, sem saber a direção, sem saber exatamente aonde encontrar, de que maneira você chamar a atenção de Jesus. Talvez eu estou falando com você aqui agora e há muito tempo você sente que você não consegue chamar a atenção dele. Talvez alguém já tentou fazer você parar.
Talvez algumas vozes já tentaram fazer você desistir de orar por algo, de buscar por algo. Mas entenda, você tem que ter esse alvo, você tem uma voz que você quer ouvir. Somente uma voz, ela interessa para você. E essa voz é como a voz de muitas águas. É como os trovões. É como a voz de uma grande multidão. É só aquela voz que ela interessa. Pede para Jesus agora: Jesus, me faz ouvir a sua voz. Diga para ele: Deus, eu não quero como Abraão ouviu a voz, uma voz familiar. Diga para ele: Deus, não deixa nenhuma voz familiar sobrepor a tua voz. Não deixa nenhuma voz, meu Deus, me atrapalhar de andar pelas tuas veredas, pelos teus caminhos, por aquilo que o Senhor quer de mim, Pai. Oh, se você souber esperar essa voz, ela vem. E ela te guia, ela te direciona. E essa voz, ela te leva exatamente aonde você quer chegar. Vai falando com ele agora, vai clamando a ele. Aquele cego começou a clamar, começou a buscar, começou a chamar, até que Jesus parou para ele. Jesus, para essa pessoa agora. Jesus, responde a esse homem, responde a essa mulher, responde, meu Deus, essa pessoa que está orando agora. Isso, abra teus lábios agora, fala com Deus, conversa com Ele. Diga para Ele: Jesus, Jesus, eu vim para te ver, eu vim para te buscar, meu Deus, eu quero ouvir a tua voz no meu trabalho, eu quero ouvir a tua voz dentro da minha casa. Diga para Ele: Senhor, eu quero ouvir a tua voz em cada situação da minha vida, e que nenhuma outra me confunda, Pai. Declare para ele: Deus, eu quero ouvir a sua voz. Declare isso para Jesus agora.